Agora que a estrutura da lista de chats foi definida, a próxima etapa vai ser a definição de estado, que vai determinar o que será apresentado em cada um dos chats e a gente vai ver as variações. Por exemplo, vai ter chat que necessariamente não vai mostrar esse ícone que foi enviado ou foi lido, vai ter também momentos em que a gente não vai ter notificações de mensagens que não foram lidas, ou então notificações com apenas um único caractere, e a gente precisa meio que definir como que vai ficar isso, considerando esses diferentes estados. E eu vou mostrar para você qual é a técnica que você pode utilizar para que dessa maneira você consiga definir bem ali o estado, consiga analisar o layout, o design e determinar o que faz sentido ou não colocar ali no estado. Então, vamos iniciar. Para isso, a gente precisa realmente colocar um parâmetro que vai representar aí o nosso estado. Dado que a gente quer um estado da nossa ChatList Screen, que é o nosso composable, a gente vai colocar um parâmetro que vai ser obrigatório, que a gente pode chamar, por exemplo, de state, e a gente pode até usar até mesmo o próprio nome, né, que seria do ChatList Screen State. Eu vou usar essa dica aqui do Gemini, e agora que a gente determinou qual que vai ser o tipo, a gente precisa criar. Eu vou criar tudo nesse mesmo arquivo, porque o objetivo é realmente criar o estado para depois se preocupar com essa parte de organização. Então, para criar o estado, eu vou colocar uma class que ela vai ser chamada ali, ó. O Gemini já está ajudando aqui a gente. E agora com essa classe a gente pode meio que tentar pegar tudo que a gente está vendo nessa tela que a gente vai precisar colocar como estado. Caso você não tenha a mínima ideia do que seria o estado, o conceito, serão os valores que eles podem mudar a qualquer momento e que vai representar as informações da tela, ou até mesmo que vai ser ou não apresentado. Como até mesmo já comentei, ó, o Gemini está dando uma sugestão aqui no Search Text. Esse Search, como a gente vê lá no design do WhatsApp, ele serve apenas como um botão. Então a gente não vai precisar colocar um texto aqui no estado, dado que a gente não vai mudar esse texto dinamicamente. Então eu não vou aceitar essa sugestão aqui do Search Text, mas veja que ele já está colocando a parte dos filtros. E dos filtros, eu acho que já é um momento legal da gente considerar sim, ó, porque eles serão esses 3 valores, que será em lista, por exemplo, podendo dar a possibilidade de colocar mais valores, e pode ser representado sim por uma string, porque não tem outra informação aqui indicando sobre esses filtros. Então eu vou iniciar aqui colocando o val filters. Esse filters vai ser uma lista de strings e a gente pode começar assim com uma empty list, porque quem determinar aqui o estado pode colocar quais serão os filtros. Aí em seguida, o que a gente tem que analisar é o que temos mais de conteúdo para colocar dentro desse estado. Veja que a gente vai ter cada um dos chats e isso aqui também vai ser uma lista. Então o ideal é que a gente consiga colocar também os chats. Então a gente deixa os chats, o próprio Gemini já entendeu o que precisa ser feito. Eu vou dar um tab porque faz sentido ser. Isso é uma lista de chat que vai ser uma outra classe, que vai ser um objeto que vai representar cada um dos chats. Então agora a gente precisa criar essa outra classe, vamos criar aqui o nosso chat, e quando a gente criar esse chat, aí sim a gente vai lidar com mais informações. Ele já está sugerindo aqui algumas informações, e eu vou avaliar para ver se faz sentido. Então primeiro é o avatar, isso representa aqui de fato a foto que a gente vai apresentar aqui no chat, então beleza, faz sentido. O nome, que realmente seria meio que o nome do chat, então se de repente é o nome de quem você está enviando, ou de algum grupo, então faz sentido. O last message, que seria de fato a última mensagem que a gente está mandando, faz sentido também. O last message date, então beleza, faz sentido, porque é a data da última mensagem. E aqui a gente vai ter também esse unread message, que vai ser de fato a quantidade que a gente tem ali de mensagens que não foram lidas. Então se a gente olha inicialmente, faz sentido sim essa sugestão que o nosso Gemini ele fez. Só que vão ter alguns poréns que é importante de você pensar, principalmente quando você vai determinar qual é os dados que vai representar o conteúdo da sua tela. Aí eu quero dar alguns exemplos para a gente raciocinar, né? O primeiro exemplo é que a gente está lidando com a mensagem como se fosse apenas uma única string, né? E a mensagem não necessariamente pode ser uma string, não necessariamente vai ter apenas essa informação para a gente lidar com essa parte da mensagem. Por exemplo, uma mensagem ela vai ter a sua data, ela pode ter o seu autor para a gente identificar, poxa, essa mensagem é minha ou é de alguém que mandou essa mensagem para mim? Até mesmo como uma maneira, um parâmetro para a gente colocar os ícones, tudo bem? Para colocar o ícone que foi enviado e que foi lido, a gente espera que seja da nossa mensagem. Se não for uma mensagem nossa, aí a gente espera que não mostre esse ícone, por exemplo, porque a gente recebeu, a gente vai ler essa mensagem. Então são detalhes que você precisa
é saber, considerando o negócio, considerando a regra de negócio, para você não usar um modelo de dados que quando você estiver evoluindo seu projeto, ele acaba sendo um pouquinho mais difícil de evoluir aquilo que você quer. Ao invés de ser uma string, esse last message eu vou atribuir como se fosse ali, de fato, uma nova classe, um novo objeto que eu vou criar aqui pra gente. Então vai ser aqui um message, e aí nesse message eu vou colocar as informações que eu espero dado uma mensagem. Então, por exemplo, essa mensagem ela pode ter um texto. Então coloca aqui, ó, text string. Essa mensagem também, ela pode ter uma data. Então date string, por exemplo. Óbvio que poderia ser algum outro valor se você quisesse para a data, mas string também já representa o suficiente. Aí em seguida a gente pode indicar que o nosso chat ele não vai ter aquela contagem, ou melhor, aquela data da última mensagem, porque dada a última mensagem, considerando esse objeto, a gente já vai ter a data e vai conseguir apresentar aqui sem nenhum problema. E por fim, a gente vai precisar verificar se é o isRead, né, para poder colocar até mesmo um outro ícone, porque existe também um outro ícone que é, por exemplo, que a gente mandou, mas ainda não foi lido, certo? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui no design. Ele não está mostrando aqui, mas existe aquele ícone que é só uma flagzinha. É uma maneira também que a gente pode usar para poder fazer essa validação. E eu quero mostrar isso para você, como que você faz isso. E agora que a gente tem aqui essas informações, a gente pode partir para o próximo passo, que é pegar esse estado que a gente tem e embutir lá dentro do nosso Composable. E aí, para isso, né, um ponto que a gente pode fazer é começar aqui com o nosso preview, certo? E aqui no nosso preview a gente vai colocar esse estado. Então veja que ali no preview ele nem deu problema de compilação, o que é estranho, né? Mas enfim, vou colocar aqui um estado vazio, porque com o estado vazio a gente vai alterar o código, vai ver que ali no preview foi atingido, e aí dessa forma a gente vai ajustando. Então o chat.list screen state vai ser o estado vazio, e aí conforme a necessidade a gente vai colocando ali cada um dos caras. Já vou colocar aqui o filtro que ele está colocando pra gente, né? Que é o nosso all, unread e groups. Beleza, show de bola, vamos começar a fazer a substituição. Então agora que a gente tem um estado, a gente tem que entrar em cada parte aqui do nosso código que vai ter esses valores mutáveis que vão ser os estados e modificar. Então veja que eu até criei, né, esse nosso remember com mutable state list off, e agora a gente vai pegar isso a partir do estado. Então vai ser a partir desse filters. Ou se você quiser, você já pode chamar diretamente, a não ser que você utilize esse filters em outros pontos, para não ficar fazendo state.filters, aí beleza, você poderia atribuir a variável. Mas nesse caso a gente não está fazendo isso, então pode ser dessa forma. Veja que ele vai conseguir fazer a renderização, aparentemente não teve mudança, mas sim teve porque de fato a gente colocou agora um valor que é dinâmico. Eu estou colocando esse character 1 para a gente ver isso refletindo ali no preview. E olha só, ele coloca. Então, agora sim a gente já está começando essa etapa de usar estado ao invés de colocar um valor fixo. Voltando aqui no nosso chat.list screen state, vamos agora continuar novamente no screen apenas, né? E um ponto que é importante, verdade, agora entendi porque ele não colocou como obrigatório, porque ele já colocou o valor aqui atribuído. Então, agora sim, a gente coloca um valor como se fosse obrigatório, porque ele não vai reclamar aqui do modifier, porque lembra que o modifier precisa ser o primeiro parâmetro opcional. E aí, dessa forma, se a gente não mandar um estado, olha só o que vai acontecer. O nosso chat.list screen, ele vai quebrar, porque ele exige que você mande o estado com as informações esperadas. Então, voltando aqui, a gente pode agora entrar aqui no nosso chat.list screen e vamos continuar agora. Vai entrar no momento que tem mais complexidade, que é cada item ali do chat. Então, veja que aqui a gente tem o chat name. Aqui o que a gente vai fazer vai ser pegar cada um dos chats. Para pegar cada um dos chats, a gente vai pegar a nossa lista e colocar aqui no items. Então, vai ser aqui, ó, stage chats, e dentro dele a gente vai ter um chatzinho. Basicamente é isso. Deixa eu ver se ele conseguiu colocar. Ele já fez aqui o import, show de bola. E agora que a gente tem um chat, a gente vai colocar os valores esperados. Então veja que ele até deixou em branco, porque agora a gente realmente mudou um pouquinho ali a nossa lista, dado que a gente não manda nada, nenhum chat. Eu vou até mesmo, nesse momento, colocar uma lista de chats para a gente ver essas mudanças, né? Então vamos ver aqui, ó. Aqui vai ser uma lista de chats. Aí uma técnica que a gente pode fazer é usar a API de lista, que ela permite a gente criar listas a partir de uma quantidade, tá vendo? Size, eu coloquei 10, então ele vai criar uma lista com 10 elementos. Aí aqui é só você criar o chat. Ele já até tá sugerindo aqui, né? Então eu vou pegar a sugestão aqui, deixa eu dar um enter para ver se ele completa. Ele completou, beleza, ele pegou exatamente as informações chumbadas ali, né? Que já estava dentro ali do código.
Então, agora, o que a gente vai fazer vai ser o seguinte. Eu vou colocar aqui a data para a gente visualizar como é que vai ficar. Eu vou até pegar aqui o exemplo para ver como é que ele deixou. Ele deixou esse AM, né? Mas aqui no Brasil é aquele padrão que a gente coloca o dia, o mês e o ano. Até mesmo eu vi ali um exemplo, era mais ou menos assim. A gente coloca 01, 01, sei lá, desse ano que é de 2024. Então é abreviado dessa maneira, né? Então aí sim a gente está colocando ali a data. Eu coloquei no texto, mas na verdade seria no date. Então coloca no date aqui. Show de bola. Na parte do texto, a minha sugestão é que você tente variar um pouquinho o texto, até mesmo para você ver o que acontece quando ele acaba entrando num espaço maior do que deveria. Isso é importante de você ver, para você ver se realmente o seu layout quebra ou não quando as informações são maiores do que a gente consegue colocar na tela. Para isso, você pode usar um Lorem Ipsum, que essa referência de Lorem Ipsum, ela gera pra gente aí textos com base nesse Lorem Ipsum, que é só para realmente preencher. E aqui você pode colocar até uma variação de quantidade de palavras, porque aqui você pode deixar fixo, ou você pode usar um random, que nesse random você pode variar. Ah, eu quero que seja entre 1 a, sei lá, 5 palavras, ou 10 palavras. Você pode fazer isso, e aí dessa forma ele vai fazendo ali uma randomização, vai colocando entre 1 a 10, e aí você começa a ver esses valores aí maiores. Aí aqui você pode deixar o values, pode pegar o first, e aí dessa forma você consegue ter um texto um pouco maior do que você espera, ou até texto menor do que você espera, e você consegue ver cada um desses itens refletindo esses valores diferentes, então tem uma impressão mais interessante. Aí beleza, eu coloquei aqui esse valor do Lorem, ainda não vamos verificar, porque ainda essas informações não foram refletidas. Eu vou colocar para o nome do chat, e aqui no avatar eu vou fazer uma variação, vou deixar como avatar inicialmente, porque a gente não quer saber de Lorem, dado que vai ser essa parte aqui que supostamente é a imagem. Mas depois eu vou fazer uma mudança que vai ser o seguinte, porque às vezes você pode ter avatar, e às vezes você pode não ter o avatar, e pode usar algumas técnicas para você fazer meio que um avatar padrão. É isso que eu vou querer mostrar para você. De valores é isso, agora só essa parte das mensagens que não foram lidas. E nessa parte das mensagens que não foram lidas, eu vou colocar uma variação que seria de 1 a 10, porque assim a gente começa a ver como que o nosso código fica quando tem apenas um único caractere, até a chance de chegar no 10. Vou até colocar, sei lá, 15, né? Aí a gente tem a maior chance aí de ter os valores também dos caracteres, né? Se quiser até 50% de chance, né? Entre 1 a 20, aí teria 50% de chance aí de ser ou um caractere ou então 2 caracteres. E agora que a gente tem essas informações definidas aqui no preview, a gente pode chegar e colocar essas informações agora baseado no nosso chat, certo? Então, aqui nessa parte do nosso items, a gente vai fazer as modificações. A primeira modificação vai ser chat.name. Esse daqui vai ser o nome do nosso chat. Em seguida, a gente vai ter o last message. E aqui vai ser chat.lastMessage. E aqui a gente vai ter o texto, beleza? Aí, por fim, a gente vai ter aqui o nosso last message. No caso ali era o date, né? Ó, deixa eu ver aqui. Aqui é o date, né? Então, o date, beleza? Tem que tomar cuidado para não errar. Então, date, beleza? E aqui a gente vai ter também o nosso chat.lastMessage e o text. E aqui, beleza. Então, agora de formação falta só essa parte do read. Nesse read a gente pode colocar como um string template, que vai ser aqui, ó, o nosso chat unread messages. Basicamente é isso. Então a gente conseguiu colocar os valores. E veja que uma das coisas que aconteceu é que o nosso layout de fato ele quebrou. E eu queria mostrar isso porque sim, isso pode acontecer, considerando que a gente não colocou algumas limitações. Então, a primeira das limitações que a gente precisa entender é que um chat, né, o nome, como também como a última mensagem, vai ter apenas uma única linha. E tendo apenas uma única linha, a gente pode colocar algumas regras de overflow, quando a gente ultrapassa o fluxo ali do nosso texto, né? Então, para isso, a gente pode simplesmente pegar, por exemplo, o nome do chat e agora aplicar essa regrinha. Essa regrinha ela é colocada a partir do overflow, que seria ali quando ultrapassa o nosso fluxo. E a gente pode falar que quando acontecer isso, a gente quer colocar essa regra de ellipses, que ele vai colocar ali as reticências. Se eu não me engano, em português é isso, né? E aí ele vai colocar isso pra gente. Mas é claro, para colocar isso, a gente precisa determinar um limite de texto. No caso de linhas de texto. E aí, para isso, a gente coloca o max lines, indicando que vai ser apenas uma linha. Aí, dessa forma, a gente já consegue determinar que no nome do nosso chat, a gente não vai ultrapassar aí esse texto, tá bom?
Óbvio, a gente vai precisar também fazer isso para a última mensagem. Então aqui na última mensagem a gente faz a mesma coisa, colocando aqui o overflow. E vamos ver aí como é que vai ficar, né? Agora que eu coloquei aqui os dois, ele vai carregar aqui, ele carregando, aí ele vai remover essas linhas desnecessárias. Então deixa eu só ver se falta mais alguma coisa. Aparentemente eu acho que era isso mesmo. Deixa eu só ver aqui o máximo de linhas, ou então se tem alguma altura que eu estou esquecendo. Beleza. Show de bola. Aparentemente é isso, né? Deve ter só mais algum detalhe que eu devo estar esquecendo, que talvez esteja relacionado a essa parte aqui das mensagens, né? Por quê? Porque aqui a gente está meio que competindo entre a mensagem do nosso last message e também aqui do nome. Então, nesse caso aqui, a gente tem que fazer a mesma regra que foi aplicada nessa parte que envolve esse row, tá vendo? A gente precisa colocar um peso. Então, aqui, eu posso simplesmente colocar aqui o nosso way, um F. Aí vamos ver se ele vai resolver. Então, eu coloquei aqui a vírgula, porque aqui ele só vai pegar o espaço suficiente. Aí a parte da data, aí sim ele vai lá e deixa a data disponível. Porque daquela outra maneira ele meio que estava pegando o espaço da data também e estava acontecendo aquele bug. Aí agora sim a gente já chegou num cenário muito mais próximo do que a gente espera considerando esse design. Claro que vão ter coisas que a gente pode aplicar. Por exemplo, né, até para chegar mais próximo, a gente pode simplesmente definir um style para esse nosso nome. Porque se a gente olhar, ó, esse cara aqui do nome, ele tem um texto um pouquinho maior, então ele é negrito, né? Vamos até colocar o negrito só para ver como é que fica. Então seria o text, style, default, copy, e em seguida a gente vai colocar o nosso fonte way. Aí a gente deixa como bold, beleza? Aí colocando isso a gente vai ver que vai fazer um efeito diferente para esse cara. Então veja que ele já foi um pouquinho diferente. Agora eu vou colocar, por exemplo, uma font size, deixa eu ver aqui, de 16 SP, por exemplo. A gente vai ver como é que vai ficar. Deixa eu colocar aqui, beleza. E aproveitando, eu vou também colocar um estilo diferente aqui para nossa data. Deixar uma fonte um pouquinho menor, porque eu imagino que seja isso. Óbvio, tirando aqui esse fonte way, que não é bold, eu vou deixar normal mesmo. Aí a gente já vai ver um pouquinho como as coisas vão mudando, como é que vai ficar cada vez mais próximo do que a gente espera lá, considerando o design que a gente viu, né? Então eu vou até colocar um pouquinho maior, porque talvez quando ele colocou o bold, ele já diminuiu automaticamente, né? Então eu vou deixar até mesmo um pouquinho menor essa parte da data, colocando 12. Aí eu acho que já vai chegar um pouquinho mais próximo do que a gente vê lá, ó, tá vendo? A data um pouquinho menor, o nome um pouco maior, olha só que interessante, já está chegando de fato ali muito próximo. E também ele é centralizado, né? Então nessa parte é importante você também colocar esses valores que deixam os textos centralizados. Então dado que eu estou dentro de um row, eu coloco o nosso alignment center vertically. E aí ele vai colocar aqui, ó, mais centralizado. Veja que ele está um pouquinho acima, quando ele carregar, ele deixa mais centralizado. Então são essas coisinhas que você precisa prestar atenção, principalmente quando você está determinando aí esses valores diferentes, etc. Um ponto importante também é que existe um espaçamento, se eu não me engano, vou tentar usar como base algum, mas vamos supor que exista, né? Porque querendo ou não, olha só como é que ficou. Ele ficou bastante grudado aqui, né? Então nesse caso, a minha sugestão é que você coloque um spacer, por exemplo. Aí o spacer você pode determinar como você quiser, se já tiver definição, beleza. Dado que a gente meio que vai inventar, eu vou colocar um espaço de 8dp, tá bom? Um tamanho aqui de 8dp. E agora, entre o nome e a data, vai ter esse espaçozinho para não ficar tão próximo do outro quando o texto ultrapassar, tá bom? Olha só que legal que ficou. É dessa maneira que você acaba fazendo essas modificações. Aí agora que a gente resolveu esse texto de cima, vamos resolver agora esse de baixo. Então como que a gente pode resolver o de baixo, né? Para isso a gente desce aqui um pouquinho, essa parte da descrição aparentemente está resolvido, talvez o que falta é um pouquinho dessa parte do espaçamento e também do alinhamento. Então, primeira coisa que eu vou fazer vai ser colocar esses caras com vertical alignment, aí o alignment vai ser esse center vertically, e nesse cara aqui eu imagino que eles vão ficar centralizados, e agora faz muito mais sentido aqui essa centralização. Aí o outro ponto que eu quero mostrar para você também é colocar esse ícone aqui de mensagem que foi lida, enviada, apenas quando for uma mensagem nossa. Então, quando for nossa, a gente quer. Quando não for, a gente não vai exibir isso. E aí, para isso, como eu comentei, a gente precisa identificar qual foi o usuário que mandou a mensagem. Então, novamente, quando a gente identifica uma coisa que precisa, a gente vem aqui nos nossos modelos e coloca. Então, quando acontecer uma mensagem, quando existir uma mensagem, a gente espera que tenha um autor. Então, autor,
a gente coloca como um usuário. Esse usuário, a gente também vai precisar criar aqui o nosso modelo. Então, user, a gente coloca aqui, a princípio, um user que vai ter apenas um name. E para poder identificar com mais facilidade, eu posso até atribuir esse user como se fosse um data class, porque aí a comparação fica apenas com o nosso nome. E agora que a gente tem esse user, a gente precisa saber também qual que é o usuário que está vendo essa tela. Então a gente pode determinar também que no nosso chat_list_screen_state, a gente vai ter o current user, que esse current user é quem está logado, é quem está acessando ali o nosso aplicativo. Então a gente pode até deixar aqui como algo obrigatório, se você quiser. Então, se você quiser até deixar aqui, ó, sei lá, como a primeira informação que você tem que mandar, você pode deixar dessa maneira. E meio que você obriga que quem criar aqui o estado vai ter que atribuir qual que é o usuário dessa tela. Então, agora que a gente tem isso, lá no nosso preview a gente vai precisar fazer essa modificação. Então aqui a gente coloca current user e eu vou colocar um usuário que vai ser chamado de Alex. Da mesma maneira, quando a gente estiver trabalhando aqui com last message, a gente vai precisar colocar um usuário que seja o Alex ou qualquer outro usuário, para poder colocar ali a informação se realmente é ou não é ali o usuário que a gente espera. Para isso, o que eu vou fazer? Dado que a gente está criando vários chats, eu vou pegar e vou colocar meio que uma atribuição aleatória. Para isso, eu posso fazer da seguinte maneira. Aqui no autor, eu posso indicar que, dado um random de boolean, eu vou falar, se ele for verdade, eu vou colocar o usuário Alex. Se ele for falso, eu vou colocar o usuário Felipe. Aí dessa forma eu consigo colocar exatamente o que eu espero de informação. Vou até colocar aqui com as chaves, que eu acho que fica mais fácil de visualizar, né? Olha só, fica mais fácil, né? E aí dessa maneira eu consigo colocar esses valores diferentes. Óbvio, isso aqui ainda não é o suficiente porque a gente vai precisar aplicar a regra. Então, qual que vai ser a regra que a gente vai colocar aqui? No momento do ícone, a gente vai indicar que ele vai apresentar quando a gente tiver esse valor aí que o autor é igual, ou melhor, que ele é diferente do autor atual. Então, se for, por exemplo, outro autor, aí eu vou querer verificar se foi lido ou não. Então, para isso, a gente pode pegar e verificar da seguinte maneira. State current user, ele é diferente do chat.lastMessage author. Essa é a nossa comparação. Se isso daqui for verdade, se ele for diferente, a gente quer ver o ícone. Caso contrário, a gente não quer ver. Então veja que sim, é uma lógica simples, só que é uma lógica na qual a gente consegue aí colocar a mudança de estado que a gente espera. Veja até que ele tem esse espaçozinho, se você quiser você pode deixar esse espaço dentro dessa condição, ele vai colocar esse espaço apenas quando isso for verdade. Óbvio que tem outras maneiras de fazer isso, se quiser colocar animação você pode colocar, às vezes vai ter o ícone que é o ícone de mensagem enviada, de não enviada, etc. Aí você pode fazer da maneira que quiser. O meu ponto que eu estou trazendo aqui para você é para você ver as diferentes maneiras que você tem de pensar no momento que você for definir o estado. E a última coisa que a gente tem que fazer aqui é fazer o ajuste aqui do formato que a gente tem das mensagens que não foram lidas, né? Veja que está um pouquinho torto e para isso a gente vai precisar fazer algumas manipulações. Eu até comentei que eu iria modificar isso, só que eu decidi não modificar para modificar junto com você. Então, uma maneira que eu vi que fica legal é fazer o seguinte, é colocar aqui essa parte do clipe no final e ao mesmo tempo pegar também aqui o clip, ou melhor, o shape na hora que a gente faz o background. Fazendo isso é a primeira etapa, só que também um outro ponto que é importante é você definir uma altura mínima, porque se você não faz isso, ela sempre vai ser ajustada conforme o conteúdo. Então por isso que temos aí essa variação estranha. Se você coloca um valor mínimo, por exemplo, um size, deixa eu ver aqui, de 20 dp, vamos ver, 20 dp, ele vai colocar um valor fixo. Nesse valor fixo a gente vai ver, dado a configuração que a gente fez, se atende ou não. Olha só. O valor mínimo de 20 não deu. Vou tentar colocar, sei lá, um 26 para crescer um pouquinho mais. A gente vai chegar a um ponto em que vai verificar, poxa, faz sentido ou não. Olha só, ele está fazendo sentido, tá bom? Aí, óbvio, isso aqui ainda não é o suficiente, a gente precisa fazer algumas adaptações. Uma delas é colocar o alinhamento. Então, se eu colocar aqui, ó, modifier.align center, aí ele já vai colocar, sim, um alinhamento um pouquinho diferente. Vamos ver se ele vai chegar no resultado que a gente espera. Ele ainda não chegou, muito provavelmente por conta do tamanho, então a gente vai precisar fazer um ajuste aqui no tamanho. E
essa parte aqui do tamanho a gente pode simplesmente colocar talvez no padding. Vou até colocar um pad aqui de 4dp, talvez esse seja o grande problema que a gente está vendo aqui, porque um está crescendo mais do que o outro. Eu acho que ainda não resolveu, então eu vou tentar agora, talvez até tirar o pad. Vamos ver, tirando o pad, o que vai acontecer, colocando um pouquinho aqui de altura. Vamos ver se ele vai fazer aqui algum ajuste. Esse é um ponto em que você precisa realmente testar para chegar em um valor que você espera, tá bom? Então veja que agora sim a gente já colocou mais centralizado e o que eu imagino que seria interessante é tentar mais um padding para ver o que acontece. Então eu vou colocar aqui, ó, mais um padding, vou deixar aqui, sei lá, 4dp para todo mundo e deixa eu ver o que vai acontecer agora que a gente tem um valor um pouquinho maior aqui de 28, deixa eu ver se chega no resultado um pouquinho mais próximo. Aparentemente chegou em alguma coisa mais próximo, então deixa eu só tentar colocar aqui um 30, talvez vai, né? Veja que realmente vai ser esse momento de ajuste, não tem muito segredo, é achar o valor ali que chega próximo do que você espera. Talvez aqui já chegou num valor que eu espero, eu vou até tentar diminuir também um pouquinho da fonte, porque às vezes a fonte também atrapalha, dado o tamanho dela, né? Então eu vou colocar o style, eu vou deixar aqui o padrão que tá, e vou deixar aqui um size de 12 SP. Vamos ver. Às vezes é isso, né? Às vezes é o tamanho da fonte que tá meio que limitando esse nosso ajuste, tá tendendo a crescer, porque ela é grande o suficiente para se ajustar dentro desse nosso container, né? Então às vezes é isso. Olha só, agora já foi um pouquinho menor. Então deixa eu colocar um 26, deixar ali os 4dp por enquanto, só para ver se funciona ou se não funciona. E eu imagino que agora sim já vai chegar no resultado mais próximo, né? Até mesmo aqui na fonte, se a gente colocar um font way de bold, ele começa a se ajustar. Isso daqui é uma questão de ajuste, se você quiser ver, comparar também, fique à vontade, não tem o certo ou errado, são só possibilidades que você pode fazer para realmente fazer esse ajuste. Aí só para finalizar, vai ter essa parte do avatar. E esse avatar, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, vamos considerar que vão ter chats que vão ter avatar e chats que não vai ter. Nos chats que não tiver avatar, vamos criar um padrão, colocando, por exemplo, a primeira inicial ali que a gente tem do nome do chat, por exemplo. É uma técnica que a gente pode fazer. Então, para isso, a gente pode considerar que o avatar ele vai ser um valor que ele pode ser nulo ou não. Dado que ele vai variar disso, a gente pode simplesmente pegar aqui no momento de definir o avatar e colocar aquela mesma técnica randômica. Então, random.nextBoolean, se tiver aqui algum valor, você pode simplesmente colocar um aleatório, tá bom? Vou deixar só avatar do jeito que tá, porque a gente não vai usar esse valor agora. Caso contrário, ele vai ser nulo. E aí, dessa forma, a gente pode trabalhar em cima dessa mudança de valores. Então, por exemplo, dado o nosso chat, considerando o avatar, se ele for diferente de nulo, a gente vai colocar um valor de cor qualquer, tudo bem? Seria basicamente esse mesmo box, só que ele vai ter um valor qualquer. Esse valor qualquer, você pode até fazer da seguinte maneira. Você pode pegar o color, você pode simplesmente pegar aqui a opção que ele vai ser o RGB e colocar valores aleatórios, como é o caso do Random Next, que varia entre 1 a 255, se eu não me engano. Deve ser isso daqui. Aí você pode fazer isso para os demais. Eu acho que ele está até fazendo aqui o autocomplete disso, né? Ó, olha só, é isso mesmo. Então a gente tem aqui meio que um valor colorido, tá bom? Ó, olha só que legal. E a gente pode fazer também isso para o outro, se você quiser, só que nesse outro a gente pode fazer uma variação quando ele não for nulo. Então vamos pegar aqui, ó. Aqui no caso eu vou deixar esse background do jeito que tá, que já é o padrão quando eu não tenho avatar, tá bom? E agora a gente vai fazer o caso quando ele é nulo. Quando é nulo, como eu comentei, vou fazer uma técnica para a gente conseguir diferenciar. Essa técnica vai ser pegar a inicial que a gente tem aqui do autor, que sempre vai ser o L aqui, né? Então, para isso, eu vou simplesmente pegar aqui o texto, ele está colocando aqui um texto de fonte, eu vou até roubar essa ideia dele, inicial, e ele está pegando aqui o primeiro caractere. Eu acho que já devo ter feito esse código, ele viu que eu fiz, e era basicamente isso que eu queria fazer também, tá bom? Então eu coloquei aqui o texto, deixa eu só ver se eu estou pegando tudo bonitinho, beleza? O box está aqui, eu acho que só faltou fechar aqui a parte do text mesmo, que é o composable, né? E aí o que vai acontecer? Se ele tiver o avatar, vai ficar um fundo apenas com a cor. Caso contrário, ele vai ter a fundo com uma cor, mas também a inicial aqui do nome do chat. Então veja que agora a gente já conseguiu colocar uma personalização bem mais interessante aqui na nossa tela. Aí o que resta agora é pegar tudo isso que a gente fez de personalização, de estado, tá bom? E colocar na hora de fazer a execução para a gente testar o aplicativo. Então deixa eu colocar aqui, agora na hora de execução. E vamos só fazer uma import, eu acho que não precisou, ele conseguiu pegar. Eu vou só executar e vamos ver aí o que acontece.
O nosso app foi executado e olha só que legal, a gente conseguiu sim colocar essa estruturação do nosso estado. Então agora a gente vai ter chats diferentes, com nomes, com últimas mensagens, datas. A data não está diferente, mas enfim, se a gente colocar uma data diferente vai apresentar. Com mensagens que foram lidas, também pode ter o caso da mensagem que não foi lida, a gente pode também colocar essa regra. Entenda que tudo vai se basear em todas as técnicas que a gente usou, seja para apresentar o conteúdo, esconder e assim por diante.